Olá, querida amiga, querido amigo, saúde e paz para você. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre na nossa caminhada nessa terra e depois dela, para que sempre possamos nos recordar dos ensinamentos do Mestre, colocarmos eles em prática na nossa existência e transformarmos assim, de pouco a pouco, cada hábito, cada gesto, cada palavra que sai da nossa boca e irradiarmos melhores energias para todos aqueles que convivem conosco no cotidiano. Muita paz no seu coração, muita luz em sua vida. Vamos seguindo estudando a obra em torno do Mestre de Vinícius Pedro de Camargo, agora tocando num assunto que era a sua paixão, se assim podemos dizer, o seu amor, o seu zelo, o seu cuidado, a sua missão, a educação. É impossível falar de Vinícius sem falar de educação. Um e outro formam o homem e a obra, apresentam aquilo que mais dedicaram na sua existência para a satisfação de seu ideal, para o atendimento daquilo que aqui veio fazer enquanto encarnado, e o legado que nos deixou, não é claro sozinho, mas com toda aquela equipe que por trás o amparava e aqui com ele trabalhou, nos oferecendo um manancial de estudos, como nós já dissemos de outras vezes, nos estudos deste livro em torno do Mestre, a respeito de novos ângulos da doutrina espírita, do Evangelho, a partir da Boa Nova do Novo Testamento, quanto do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. E assim, irmos então abrindo a nossa visão, entendendo de forma mais madura todos os conceitos, todas as interpretações que são coerentes com a doutrina e eficazes para a nossa assimilação correta, tanto da Boa Nova quanto da revelação dos benfeitores da humanidade a partir do advento do Espiritismo. Falar de educação, então, é falar do grande amor de Vinícius na sua tarefa humanitária, na sua tarefa enquanto o espírito espírita que prestou na última encarnação. Mas, nas entrelinhas, nós notamos que era um espírito já formado, que não teve ali talvez o academicismo da pedagogia, porque nem precisava, já carregava dentro de si de séculos, milênios, o entendimento adequado e correto do que é educar. E é esse o título do capítulo, Educar. Vamos então vendo, a partir das reflexões dele, que aqui são pontuais, é claro, como sempre, ângulos a respeito de um determinado tema, e vamos desdobrando agora, é claro, de uma maneira talvez sui generis. Preferimos apontar somente ligações da obra dele mesmo. Nós sabemos que no campo da doutrina, educação é um tema também extremamente desdobrado, muito estudado pelos irmãos e irmãs desencarnados, tanto quanto pelos irmãos e irmãs encarnados. Se fôssemos lembrar todos aqueles que trabalharam nesta seara, nós falharíamos por não lembrar de todos os nomes. Aqueles que vêm em nossa mente do passado, do presente e, naturalmente, sempre fazendo sementeira para o futuro, são inúmeros. Cada uma deixando a sua marca, a sua condição, a sua capacidade de algo novo ofertar. E são tantos. E cada um com um local muito especial no nosso coração. O espírita, que entendeu que a doutrina espírita é a educação do espírito, ele fica diferente. Ele se torna diferente. Ele entendeu que ali está a grande proposta para o seu autoaperfeiçoamento, para o seu melhor entendimento da palavra caridade e de tudo quanto ele tem de ferramental, de recurso para o seu aprimoramento e para a oferta desse aprimoramento a todos aqueles que ele consegue atingir, ele consegue alcançar. Por isso, talvez, é que Vinícius tanto toque no assunto, destacando que é obra de redenção, é obra de libertação,
educar, porque vai muito além daquele conceito tradicional que nós temos a respeito desse assunto. Não, educar na doutrina é muito mais, é coisa mais ampla, mais profunda, mais séria, é assunto imortal, é assunto eterno. É assunto dos mais, talvez o mais agradável de ser estudado, porque Jesus foi o grande educador, o maior de todos e continua sendo. Porque Deus nos educa a partir das suas leis, dos mecanismos como a reencarnação, como a lei de causa e efeito, os próprios desvios que nós fazemos da leira do amor, caindo na dor, a dor também educa, como nós já vimos. Então o universo ele é todo pedagógico, é um cosmos todo educativo, e o próprio Deus, além de Pai, é professor. Jesus, o nosso Mestre, não deixaria por menos, e comungando com o Pai em tudo quanto era e tudo quanto é, também com essa condição de entendimento do que significa educar, nos deixou através dos fatos, de suas falas, de toda a sua vida nessa terra, o que nós podemos fazer. Brilhai a vossa luz. Sede perfeito como vosso Pai Celestial é. Vós sois o sal da terra. Vós podeis fazer tudo isso que eu faço e mais. Tende bom ânimo. Então, é inesquecível esse momento ou essa passagem a respeito de educação que vem desde os primórdios da civilização, que nós carregamos dentro de nós como espíritos que somos. É componente da nossa centelha espiritual, a educação, porque faz parte da nossa jornada desabrochar virtudes, vencer os vícios, as más tendências, descobrirmos as nossas potências e a elas nos devotarmos, empregando-as para a melhoria de nós e do nosso meio. Educar é a paixão da nossa vida. Educar deve ser aquilo que fundamenta os nossos dias nessa terra, que ilumina os nossos passos, que não faz com que o nosso otimismo ou a nossa esperança seja vacilante, olhando para um mundo muitas vezes caótico, envolvido em trevas ou mergulhado em ódio, considerando que ele beira ao final ou está tão distraído que não tem solução. Não, a educação nunca pensa deste modo, nunca vai para esse lado, porque a educação sempre nos mostra que o ser humano tem sim solução. Basta querer, é possível, depende de nossos esforços e por isso então tem condição. Vejamos o que Vinícius nos diz e vamos então nos ligando a outras reflexões que ele mesmo fez ao longo de sua encarnação. Diz ele, na maneira de conduzir a obra da educação está a chave do problema cuja solução o momento atual da humanidade reclama. Mais uma vez nós destacamos que as palavras de Vinícius são imortais, são atemporais. Por isso, há 100 anos passados, ele dizia, cuja solução o momento atual da humanidade reclama, e agora, 100 anos depois, ainda continua sendo extremamente válida, totalmente coerente à sua fala a respeito do contexto que nós enfrentamos. Repitamos, na maneira de conduzir a obra da educação, então aqui destacamos educação como obra a ser conduzida. Veja o substantivo. Obra, veja o verbo conduzir. Ele complementa. Está a chave do problema cuja solução o momento atual da humanidade reclama. Ele vai como que introduzindo para nós a ideia de que a educação é a chave para a solução dos problemas da humanidade. Mas coloquemos aqui que a educação é a chave com C maiúsculo. É a obra. Ela é a obra que merece a condução. É a chave, porque a educação é aquilo que a gente sabe que resolve. Que resolve. Mas, todavia, entretanto, entendamos, é preciso entender cada vez mais o que significa educação
a visão dos espíritos, a visão do espiritismo. É preciso voltar lá em O Livro dos Espíritos e ver que dali os espíritos já trabalham conosco a respeito de educação, inclusive quando até eles falam a respeito de prece, que a prece é também um estudo de si mesmo. Lá por volta das questões 659, 660, por ali eles já vão passeando conosco a respeito deste assunto, da autoeducação, do estudo de si mesmo. Mas muito além, considerando que Kardec era um eminente educador, que antes de ter o contato ali com as mesas girantes já tinha uma carreira sólida, digna, elogiada pelos seus contributos na área da educação. E passa um tempo e não passa essa resposta. A educação é a chave para a solução dos problemas da humanidade, mas a confusão quanto à forma correta de educar. Mas a confusão quanto à forma correta de educar. Por isso nós percebemos que, infelizmente, o fato da pessoa ser educadora não quer dizer que ela eduque. Que aquilo que nós consideremos educação não necessariamente esteja educando a pessoa. E que o educando talvez não esteja sendo educado. E é isso que Vinícius vai, pelos próximos capítulos, não todos, é claro, porque ele vai desenvolvendo o assunto, aprofundando, amplificando, vai mostrar para nós que muitas vezes nós chamamos de educação uma coisa que não é. E aquilo que realmente é a educação, nós ainda não tivemos olhos para ela. Nós ainda não a percebemos como algo necessário, indispensável, fundamental, a causa a ser vestida, a ser trabalhada, a ser envolvida. Eu nunca me esquecerei que a primeira palestra que eu fiz no Centro Espírita foi a respeito dos 3 Es: Evangelho, Espiritismo e Esperanto. Depois, à medida que a gente vai amadurecendo nos estudos, nos ensinamentos e relembrando algumas coisas, eu trouxe outro E para esses 3, pelo menos para a minha vida, para que então eu pudesse trabalhar a minha autotransformação compatível com aquilo que a doutrina prega. E esse foi a educação. E assim nós vamos percebendo que a educação está muito mais coerente com o Evangelho, com o Espiritismo e com o próprio Esperanto, do que talvez com a instrução da carteira escolar, com o debulhar em cartilhas e decorar, com o repetir e talvez logo mais esquecer. Está muito mais. Não é que seja só ou não seja aquilo, mas é mais, é muito mais. E assim a gente vai perceber que a educação de fato não é da mente só, não é socialmente para que a pessoa se torne uma ótima cidadã, um bom profissional, capacitado na sua área técnica. Não. A educação é do espírito. É o maior investimento que existe no universo. É conquistar o ouro que as traças não roem, os ladrões não roubam. É ouro investido no reino dos céus. Não há, diz Vinícius, duas correntes de opinião quanto ao valor da educação. Todos a reconhecem e a proclamam como medida salvadora. Todos. Isso é unânime. Qualquer pessoa sabe que alguém que não foi educado fica bruto, fica animalizado, fica ignorante, fica numa condição que não sabe socializar. A educação, todos nós sabemos, é aquilo que nos salva, que nos ilumina e que elimina de nós qualquer treva que a gente ainda carregue. Porém, diz Vinícius, há divergência no que respeita ao modo de educar. Grandes falhas nossas estão associadas ao modo de educar. Existem 2 processos de educação. Um falso, que mascara a ignorância, outro verdadeiro, que realmente conduz ao saber. Um que age de fora para dentro, outro que atua de dentro para fora. Bom, nessa altura aqui, a gente já consegue perceber que a educação, no seu modo correto, é aquela que atua de dentro para fora. O próprio Espiritismo
vai demonstrando isso para nós ao longo da revelação dos Espíritos, das reflexões que eles fazem conosco a respeito das palavras de Jesus, das verdades eternas, da revelação sobre a vida. Um artificial, que é o modo falso, ora, mavelicamente empregado para confundir, outro natural, cujo alvo é esclarecer, libertar e aperfeiçoar o homem. Então, destaquemos o modo, digamos, correto ou verdadeiro, como atribui Vinícius. O modo verdadeiro da educação, natural, cujo alvo é esclarecer, libertar e aperfeiçoar o homem. Não simplesmente a transmissão de algo como deve ser feito sem explicar o seu porquê. A própria doutrina é assim. Tudo quanto fazemos na casa espírita tem um porquê. Daí a fé raciocinada, daí o bom senso, a nossa razão. Nunca, é claro, dissociada do nosso coração, cada vez buscando ser mais nobre, ser generoso, ser sensível, especialmente às dores alheias e também às nossas próprias à medida que as vamos descobrindo. Mas sempre com aquela condição de entender o porquê. Porque se eu faço algo e não sei o porquê, me carece de estudo por aquilo que eu estou fazendo, certamente estou fazendo algo de subnível, porque não estou prestando todo o entendimento possível àquilo que merece, e, naturalmente, talvez eu esteja caindo até numa fé cega, ainda na repetição de crenças, na elaboração de rituais. O Espiritismo, ele não possui rituais. Em suas fileiras, em sua doutrina, ele não detém essa maneira de professar a fé. Logo, então, é possível e é preciso perguntar o porquê das coisas. Por que o passe? Por que a prece? Por que a palestra? E tudo e em tudo nós destacaremos, descobriremos a razão daquilo ser, de ser utilizado em nossas casas espíritas, o porquê daquilo ser replicado em nossos lares e em nossos corações. Porque aquilo esclarece, porque aquilo liberta, porque aquilo nos aperfeiçoa enquanto homens e mulheres em jornada ativa aqui na crosta planetária. Então, resumindo esta parte, aqui o destaque é que Vinícius faz dois modelos de educação. Existem dois modelos de educação. Um falso, externo, autoritário, como a gente vai ver agora, e outro verdadeiro, interno, racional e libertador. Vamos ver um exemplo na prática diária. A raiz de todo preconceito é a ignorância. Isso é fato. Todo preconceito ele é fundamentado, ele é baseado na ignorância. Não que nós vamos concordar com tudo e com todos, porque isso é impossível também. Outro fato. Discordar, então, faz parte da convivência humana. Mas atacar não faz sentido algum. Não faz sentido algum. E atacar aqui entendamos em qualquer meio, de qualquer forma, depreciando, diminuindo, excluindo, negligenciando. Não faz sentido porque estará totalmente incoerente com a nossa maneira de viver, com aquilo que nós pregamos e que aceitamos como filosofia de vida. Não faz sentido porque se discordar faz parte, é comum e é normal das nossas existências, o respeito também deve ser mais comum e mais normal ainda, até porque o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos destaca. Amar nos aproxima de Deus, o amor nos aproxima dele, o ódio nos afasta dele. E naturalmente quando o preconceito em algum ponto de nossa existência existe em relação ao outro, ali muito cuidado. As sementinhas, os vibriões do ódio estão começando a querer se multiplicar. Então, o que é preciso? Educarmos. Educarmos o nosso coração, educarmos a nossa mente, educarmos-nos enquanto espíritos para entendermos a trajetória do outro, sua caminhada, suas dores, seus traumas, seus medos, seu vazio existencial talvez, os processos depressivos, as ansiedades, os temores, que não é só ele, não é só ela que carrega, mas é nós todos. É nós todos. E assim vamos vendo que temos muito mais pontos em comuns do que de divergência,
de diferença, que somos muito mais parecidos do que nós imaginamos e que só nos resta então nos educarmos para convivermos bem, para melhorarmos, para nos amarmos como Jesus nos ama e nos amou. Continua Vinícius: o ensino por autoridade, impondo princípios e doutrinas, impondo, olha a palavra, olha o perigo, impondo princípios e doutrinas, avilta o caráter e neutraliza as melhores possibilidades individuais. A imposição é sempre uma violência, sempre. É uma violentação da mente, da consciência do outro, que não lhe dá o direito de entender o porquê daquilo está sendo oferecido, dele analisar se precisa ou não daquilo, se já está ou não preparado para receber. Impor, por exemplo, um alimento sólido a quem ainda a dieta é de líquidos. Aquilo pode talvez levar a pessoa à morte, porque ela engasga, porque ela ainda não consegue fazer digestão, porque ela está em plena recuperação. Ora, querida amiga, querido amigo, se isso acontece conosco no sistema digestório, nos nossos processos de alimentação e digestão, que não ocorrerá então de similar no nosso campo mental? Por isso, da alfabetização é que nós vamos nos desenvolvendo e aprendendo e aprofundando para que um dia cheguemos então às cadeiras das universidades do nosso planeta. E o mesmo vai acontecer conosco na nossa caminhada do progresso espiritual. É impossível, como diziam os espíritos, exigir o fruto antes da flor. Então, a obra de educação é obra de paciência para que o outro se envolva, se descubra, aprenda e apaixone por aquilo, no bom sentido, é claro, de modo que aquilo se torne uma causa a ser abraçada em sua vida. Impor princípios e doutrinas, então, como diz Vinícius, faz todo sentido no fato de que aquilo avilta o caráter e neutraliza as melhores possibilidades individuais. Neutraliza, porque às vezes a pessoa fica recalcitrante em relação àquilo, colocado goela abaixo. Então ela se afasta, porque ela não entende e realmente não poderia entender porque aquilo lhe foi transmitido de maneira totalmente torta, confusa, desproporcional ao modo como os espíritos nos ensinam. Quantas vezes nas casas espíritas nós vemos palavras que são transmitidas como se quisessem impor medo às pessoas, medo em relação à vida espiritual, ao tão denominado umbral, aquilo que vem para depois. Não, não é assim que funciona. O medo não nos leva muito longe. Talvez ele possa nos levar para dentro de nós e ali nós nos fecharmos. A vida é muito ampla, a criação de Deus é bela, é boa. É preciso então considerar o nosso desenvolvimento para o bem. E assim agirmos bem, vivermos bem para morrermos bem e voltarmos bem para o lado de lá. Então afastarmos do nosso coração todo medo, tudo aquilo que nos trava, que nos bloqueia, que se torna obstáculo, para reconhecermos aquilo que também está nas Escrituras. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O amparo nunca nos falta, está sempre ao nosso redor e devotado a nós. É preciso então que nós nos voltemos para este amparo e recordemos sim que é preciso ter responsabilidade, que é preciso ter cuidado, que é preciso ter discernimento nas escolhas, mas não incorrermos nesses caminhos tortuosos e tristes que imposições e pressões, manipulações nos levam, nos tolhendo, nos diminuindo, para que então nós fiquemos à mercê de determinados modos ou mentes que adotam certos modos de pensar. Veja, Vinícius diz: cria a domesticidade, o ensino por autoridade, cria a domesticidade e a escravatura espiritual. Escravatura espiritual. Regime ignóbil, onde se estiolam as mais nobres aspirações e onde se oficializam a hipocrisia, o vício e o crime. Então é como se ele dissesse para nós que o ensino baseado na autoridade destrói o caráter. Destrói o caráter, atrofia a inteligência nossa e gera uma escravidão espiritual. Em vez de cada vez eu me tornar um ser independente, responsável pelas próprias ações, autônomo, embora sempre filho de Deus, ou seja,
dá conta da tua administração, eu, em vez de ir por este caminho, acabo me tornando um ser domesticado, subjugado à mente de outrem. Não. Aí temos muito mais chance de cair em processos obsessivos ou limitarmos a nossa condição de desenvolvimento no panorama atual, do que descortinarmos todas as nossas possibilidades e ofertarmos o que há de melhor para nós mesmos e para todos aqueles que convivem conosco, doando um abraço àquele que se sente sozinho, ofertando tempo àquele que sofre de uma solidão profunda, de um autoesquecimento, um vitimismo, abençoando cada dor, cada ferida daqueles os quais nós cruzamos. Um sorriso. Não é preciso ser o mais perfeito. Não é para ser o mais bom, o mais perfeito, porque isso é disputa, é competição, não é para isso. Mas é ser mais bom, cada vez mais perfeito, por isso entendendo mais próximos do Pai. E assim vamos nos educando, aceitando Jesus como mestre, porque entendendo através dele lições de vida eterna, fonte viva, caminho, verdade e vida. Nessa vinha de luz que nós vamos ajudando também a plantar e por direito também colher. Vinícius então vai descortinando este novo horizonte para a nossa jornada. E, como a gente está vendo aqui, como educação passa a ter um novo entendimento, um entendimento muito mais amplo, mais profundo, pela ótica espiritual, é preciso, como dizia Jesus, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E aqui nós fazemos o primeiro gancho mental. Existe uma obra de Vinícius que depois foi feita em forma de coletânea que se chama O Mestre na Educação. Em O Mestre na Educação, nós vamos localizar capítulos que estão associados justamente a respeito da educação trabalhada por Vinícius. São capítulos que se encontram em outras obras suas. Talvez capítulos que nós mesmos já trabalhamos aqui ou ainda vamos trabalhar nessa bela obra em torno do Mestre. Outros estarão em outras obras de sua lavra. Mas ali naquela compilação, muito bela, belíssima por sinal, nós temos todo um condensado a respeito deste assunto, da grande obra de Vinícius, a educação. E neste ponto em que nós estamos falando da autoridade, se essa autoridade falsa, que impõe, que subjuga, que domestica, não é a personalidade verdadeira de um verdadeiro educador, é preciso reconhecer que Jesus é. Jesus é o Mestre. E nós já estudamos isso num capítulo passado. Jesus, o Mestre. E lá Vinícius diz assim: Jesus é o Mestre excelso, o educador incomparável. Sua fé na obra da redenção humana, mediante o poder incoercível da educação, acordando as energias espirituais, olha só, acordando as energias espirituais, é inabalável, é absoluta. Tão firme é a sua crença na regeneração dos pecadores, na renovação de nossa vida, que por esse ideal se ofereceu em holocausto, na cruz. Educar é remir. O Filho de Deus deu-se em sacrifício pela causa da liberdade humana. A cruz plantada no cimo do Calvário não representa somente a sublime tragédia do amor divino. Representa também o símbolo, o atestado da fé viva, inabalável, que Jesus tem na transformação dos corações. Transformação dos corações, na conversão de nossas almas. Quando eu for levantado do madeiro, atrairei todos a mim. Transformação. Ora, o Espírito não é aquele que está diariamente se transformando, vencendo a si mesmo, se autoburilando, deixando para trás as más tendências, iluminando o seu espírito para que amanhã esteja melhor do que hoje, como hoje está melhor do que ontem. Se transformação é o nosso mote, educação é a nossa causa. E aí faz todo sentido abraçarmos Jesus como mestre e o Evangelho como essa cartilha celestial ao nosso dispor. Mais fartos ainda somos, mais ricos então, que talvez não tenhamos entendimento adequado ainda, pelo manancial que a doutrina espírita nos oferece,
pela presença dos bons espíritos por toda parte e por essa revelação progressiva cada vez mais alcançando o nosso coração e cada um dos nossos pensamentos. E segue Vinícius. O ensino por autoridade é a educação às avessas. Oblitera a mente, ofusca a inteligência, ensombra a razão, atrofia a vontade, mecaniza e ancilosa a alma do educando. É totalmente o contrário da educação na visão espírita. O ensino que se funda, agora sim, no processo de despertar os poderes latentes do espírito, é o único que realmente encerra e resolve o problema da educação. Baseando-se o ensino no apelo constante à razão e ao bom senso, gera-se a confiança própria. Estimula-se a vontade, esclarece-se a mente. Numa palavra, consegue-se que o educando faça a independência própria. O espírito vai progredindo, ele vai se tornando independente. Ele vai entendendo melhor as leis divinas, as suas escolhas, o que ele escolhe, por isso o que ele vai colher, ou seja, liberdade e responsabilidade, vai se vendo como um elemento indispensável e fundamental para o progresso. E com consciência, com lucidez, vai vivendo a lei de amor, de justiça, de caridade. Independência própria, em todo o terreno, o que representa a verdadeira nobreza de caráter. Nobreza de caráter. Nós não podemos perder nunca a nossa dignidade. Ainda que a gente fale e tropece, venha a culpa, surja a vergonha, a gente se levanta, limpa os nossos andrajos, ergue e agradece. Obrigado, Senhor, obrigado, irmão, irmã, por ter me ajudado a levantar. E Deus me dê forças para eu não cair novamente, para que fortalecido em pé eu possa também reerguer tantos outros. É Vinícius como que aqui dizendo que a verdadeira educação desperta as potencialidades do espírito, desenvolvendo em nós a razão, a vontade e a autonomia. Nesse momento, querido amigo, querida amiga, vai passando pela nossa mente as palavras de Leon Denis, de Allan Kardec, dos espíritos da codificação, Emmanuel. Quem não se recorda de Emmanuel tendo um capítulo só sobre educação no livro Pensamento e Vida? Professor Herculano Pires, professor Pastorino, e inúmeros outros espíritos que, como eu disse no início, encarnados ou desencarnados, foram esses grandes missionários, esses discípulos, esses apóstolos da educação. E que nós não podemos citar porque falharíamos absurdamente. Professor Eurípides Barçanufo, e mesmo no tempo do Cristo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e tantos outros educando e criando seguidores na leira do bem, da paz e da luz. Mas mesmo antes do advento do Cristo, na Grécia Antiga, Sócrates, Platão e tantos outros, e assim não só no Ocidente, como no Oriente, no Norte e no Sul, em toda parte. Jesus presente, governador da terra, pelos seus emissários, educando a civilização para o porvir. Entre os impulsos do passado e os estímulos do presente, digamos assim, como alguém muito especial um dia disse, está a vontade. A vontade é pilar fundamental da educação. Educar a vontade é um dos pilares para o progresso consciente do espírito. Enquanto nós não devotarmos o nosso tempo, os nossos recursos mentais para o entendimento do que seja vontade, nós ainda estaremos desperdiçando a grande alavanca do nosso pensamento. E mais uma vez, lá em O Mestre na Educação, Vinícius diz assim, agora recordando a natureza humana, que também estudamos. O problema do mal resolve-se pela educação, compreendendo-se por educação o apelo dirigido aos potenciais do espírito. Então aqui Vinícius conceitua rapidamente, resumidamente, o que é educação. O apelo dirigido aos potenciais do espírito. Educar é salvar. Através do trabalho ingente da educação, consegue-se transformar as trevas em luz.
o vício em virtude, a loucura em bom senso, a fraqueza em vigor. Tal é em que consiste a conversão do pecador. É de onde Saulos vão se tornando Paulos, Pedros vão se tornando em Simões, Maria de Magdala se torna Maria, Magdala fica como aquele passado, que um dia dos erros brotaram acertos e o início de uma nova caminhada. Jesus foi o maior educador que o mundo conheceu e conhecerá. Remir ou libertar só se consegue educando. Jesus acreditava piamente na redenção do ímpio. O sacrifício do Gólgota é a prova desse acerto. Conhecedor da natureza humana, em suas mais íntimas particularidades, Jesus sabia que o trabalho da redenção se resume em acordar a divindade oculta na psique humana. Vós sois deuses. A educação segundo o processo natural, segue Vinícius, conduz fatalmente o educando à liberdade. Faz dele um homem que pensa, sente e age por conta própria. Será que nós estamos, seja dentro do Espiritismo, seja nas escolas da vida, nos tornando e educando os demais para que se tornem pensadores, que pensem por si mesmos, que busquem, que apreendam as verdades da vida por maneira própria? Ou será que nós estamos criando somente replicadores, repetidores, que decoram e citam sem errar vírgulas, sem titubear nos números, nas questões, nos versículos, nos capítulos, mas sem qualquer entendimento mais básico até daquilo que ali está inscrito? Ali também nós falhamos. Neste ponto também se falha muito. O educando orientado como deve ser não será um repositório de conhecimentos acumulados na memória. Ele deterá boa memória. Ele saberá citar, terá guardado, gravado em si, mas como mera consequência do entendimento a respeito daquilo que descobriu, que lhe foi revelado, que lhe teve contato. Há de ser um poder aquisitivo capaz de enfronhar prontamente em qualquer assunto ou matéria consoante requeiram as necessidades do momento. E ele então não vai dizer, fulano disse isso, mais uma vez apelando àquela autoridade que impõe, que subjuga, não. Mas ele disse isso significa que nós praticamos porque entendemos. Então, a doutrina ela é toda prática, porque ela é transformação comportamental. Não é possível e não é crível ir por outro lado que não esse. Nada o embaraçará, nenhuma pedra de tropeço o mobilizará no carreiro da vida. Não sendo um armazém de teorias e de regras estreitas, auridas de oitiva, é uma potência dinâmica, capaz de penetrar todos os meandros do saber e de solucionar os mais intricados problemas da vida. Desde que a questão o afete e lhe desperte interesse. Desde que a questão lhe afete e lhe desperte interesse. Então, é como que Vinícius dissesse para nós que o educando ele deve ser uma potência ativa de conhecimento, ativa, não passiva, que não só replica, que repete, que relembra, que memoriza, enfim, um gravador. Não, longe disso. Não é um depósito passivo de informações. E fica claro que então educar não é colocar algo no homem, não é depositar como se fosse um barril, um saco, uma vasilha, qualquer coisa que a gente coloca dentro e guarda. Não é para guardar, é para usar. Então, educar não é colocar algo dentro, é libertar o que já existe nele. E nesse ponto a gente precisa lembrar o que é educação na etimologia. Educação tem origem no latim e deriva principalmente de dois termos complementares. Educare, que significa criar, nutrir, instruir. Então, alimenta-se para que depois aquela pessoa desenvolva aquilo que com o nutriente ela recebeu, ou seja, ainda é de fora para dentro, primordialmente, mas o mais destacado de dentro para fora, pois é que nutridos é que nós conseguimos fazer algo, produzir algo com a energia que nós recebemos, e educere, conduzir para fora, retirar. Seguindo, a educação normal, diz Vinícius,
cria capacidades, enquanto a artificial gera títeres, que vivem a repetir o que ouvem, sem consciência do que fazem. Tais indivíduos são sempre dependentes, imitadores, vulgares, parasitas, estratificados. É ainda o que ele representa para nós aqui nos últimos parágrafos, falando que a educação verdadeira, ela forma indivíduo livre. A libertação está totalmente ligada à questão da educação. E as sociedades, é claro, mais elevadas, mais nobres, mais dignificadas por aquilo que já consegue praticar. É o mundo do futuro. E são os mundos mais avançados que os nossos, como nós temos lá os mundos inferiores e os mundos superiores. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no 3º capítulo, na casa de meu pai, há muitas moradas. Do outro lado, a educação falsa cria massas dependentes e manipuláveis. A criatura não tem sequer os fundamentos básicos do pensamento crítico. Ela lê um livro, ela concorda com tudo. Ela não sabe separar o joio do trigo naquilo que lhe chega como informação. Ela confunde ainda muito informação com conhecimento, conhecimento com sabedoria, inteligência com sabedoria, e por isso mesmo ela não dá um passo adiante a respeito da sua própria emancipação espiritual, digamos assim. A educação real, diz Vinícius, organiza sociedades dignas, onde a ciência, a filosofia, a moral e as artes vicejam francamente sob a atmosfera favorável. Aqui, então, nós precisamos sempre ver que como anda a ciência, a filosofia, a moral, as artes, a cultura. E ali perceberemos que os seus produtores estarão mais ou menos educados em relação às verdades da vida. Onde há campo vasto para todas as atividades do espírito e onde todas as aspirações elevadas da alma encontram possibilidades de realização. Porque o que adianta aprender e não aplicar? Para que vai servir aquilo? Mesmo que não seja imediatamente, mas depois tem que haver utilidade. Senão será desperdício de tempo, de mente, de energia. Vinícius, de certo modo, vai caminhando conosco para o final das suas apresentações a respeito de determinados ângulos sobre o educar, sobre o modo de conduzir a obra da educação. E ali ele diz: a falsa educação promove conglomerados amorfos de indivíduos incapazes, medíocres em tudo, verdadeiros rebanhos que se agitam monotonamente ao sinal do cajado, que os tange segundo alheios caprichos. A educação, tal como deve ser, prepara o indivíduo para a vida como realmente ela é, para os destinos altaneiros que Deus concebeu e tracejou para o espírito. A educação falsa amolda o indivíduo ao sabor dos outros, de outrem. Prepara-o para certas escolas político-sociais ou para servir a determinadas organizações sectárias. Segue-se cegamente. Em quaisquer desses meios, a liberdade é um mito em que muito se fala para embair a boa-fé alheia e onde a escravidão é um fato, com todo o seu cortejo de ignomínias. O ser crê-se educado, mas na verdade ele está escravizado. Porque a educação autêntica, uma vez repetindo, prepara o espírito para a vida real, para seus destinos superiores, e não por causas limitadas, obscuras e confusas em relação ao seu objetivo, e muitas vezes até incoerentes com as verdades elevadas da vida, que é amar, que é servir, que é doar, que é compartilhar. A educação prepara. Então, a criança é o futuro, dizia Emmanuel. Todos nós já fomos ou seremos ainda mais vezes crianças. É preciso ver que a educação está sempre com os olhos voltados para a frente, nunca pegada ao passado, ao que já se foi. É claro, somente aproveitando aquilo que ainda serve, que funciona, que é eficiente. Nada mais além disso, porque os olhos dela é para o progresso, para a melhoria, para o porvir radioso que nos espera, o reino de Deus. A submissão incondicional à autoridade, como base de ensino,
é ultraje à dignidade humana contra o qual se revolta o nosso século. Era no século XX e ainda é no século XXI, Vinícius segue totalmente atualizado. A geração nova, que ora desponta, jamais poderá tolerá-la. É um convite a nós, querida amiga, querido amigo, em que pese aos reacionários e ultramontanos de todos os matizes e calibres. Nós não podemos deixar qualquer coisa entrar na nossa mente. Assim como nós temos cuidado com aquilo que entra pela nossa boca, na nossa dieta para o corpo físico, devemos ter também este cuidado com o nosso campo mental e com o nosso campo do coração. Coração e mente merecem receber o melhor que podem emanar de todos os lados em nossa direção. É tempo de se estabelecer a verdade neste particular de tão subida importância. É preciso salvar o mundo, apontando os meios conducentes à realização desse ideal de amor. Salva-se o mundo quando nós buscamos pela nossa salvação. Educar é salvar, educar-se é salvar-se. Então, focar na autoeducação é utilizar o autoconhecimento, o autodescobrimento, o autocontrole, tudo em nosso favor. A missão do Espiritismo é educar para salvar, diz ele. Enquanto este fato não penetrar a mente e o coração da maioria dos espíritas, a luz não estará no velador. E o Paracleto ver-se-á embaraçado na tarefa de reivindicar os direitos do Divino Redentor, restaurando o cristianismo de Jesus, desse Jesus que foi mestre, teve discípulos e proclamou a liberdade do homem mediante a educação racional do espírito. Então Vinícius conclui dizendo: educar, eis o rumo a seguir, o programa do momento. E como ele então apresenta no seu livro O Mestre na Educação, foi colocado ali, do lado da sua foto, da foto do benfeitor, nas seguintes palavras que nós utilizamos para o arremate dessas reflexões. Creio em Deus, Criador onisciente e onipotente, causa suprema de todas as causas, origem do bem e do belo. Creio num só destino reservado a todos, e cuja realização se dará infalivelmente, no infinito do tempo, conforme se deduz da incomparável odisseia do filho pródigo. A melhor e mais eficiente e econômica de todas as modalidades de assistência é a educação, por ser a única de natureza preventiva. Não remedeia os males sociais, evita-os. A liberdade é um tesouro oculto. Pela educação, o homem a descobre nas profundezas da alma e se torna livre. O senso da vida, sendo como é a evolução, há de ser pela autoeducação que se consumará. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E por fim, a salvação não está numa finalidade a que se convencionou denominar céu ou paraíso. Está sim na perpétua renovação da vida para a frente e para o alto. Avançar, como disse Paulo de Tarso, de glória em glória. Tal é, em síntese, o trabalho, o plano da redenção. De glória em glória, libertando-nos, redimindo-nos, para a frente e para o alto, sempre juntos, nunca sozinhos, com os nossos amigos do lado de lá e com os de cá. E assim vamos aperfeiçoando-nos e melhorando-nos a terra. Essa terra que sonhamos tanto ver melhor e que é possível. Fazendo a nossa parte, ela chegará um dia a ser de maneira estável, confiável, para séculos e milênios vindouros. Querida amiga, querido amigo, paz e luz no seu coração. Jesus seja contigo e conosco sempre.